Você que nos acompanha na transmissão simultânea no YouTube da Rádio Jovem Pan News Fortaleza já percebeu que temos um convidado aqui também no nosso estúdio, Capitão Wagner, que concorreu à Prefeitura de Fortaleza aqui pelo União Brasil, terminou a disputa aí em quarto lugar. Na sequência tivemos aí André Fernandes, Evandro Leitão, José Sarto e o Capitão Wagner, que conversa agora com a gente ao vivo aqui no seu Pan News às 10h37. Bom dia, Capitão. Seja bem-vindo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Luciano. Satisfação grande estar aqui no Pan News, conversar aqui com a população, quem nos acompanha pelo YouTube, quem nos acompanha pela rádio. Grande prazer estar aqui com vocês há 4 dias da eleição mais importante aí dos próximos 4 anos da nossa cidade. Capitão, vou começar aqui falando sobre a campanha do primeiro turno, né? O senhor terminou em quarto lugar, mas iniciou a disputa nas pesquisas liderando e com folga. O que a gente percebe que o senhor tem um eleitorado muito fiel, né? O senhor tem planos para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, Senado, para 2026? Uma eleição terminando e já pensando na outra. Na verdade, a eleição ainda não foi concluída, né, Miguel? A gente está esperando aí o próximo domingo, apoiando a candidatura do André Fernandes. A gente entrou na campanha já na semana seguinte à eleição, na rede social, nas ruas. Ontem a gente teve um movimento de rua muito bacana, a gente espera vencer. A eleição a gente sabe que vai ser bem apertada e a partir da segunda-feira, sim, pensar no cenário de 2026, em fortalecer a União Brasil, que é um partido grande hoje, com 4 deputados federais, 4 deputados estaduais, que pode compor na majoritária em 26. Sem dúvida nenhuma, o tamanho do nosso partido permite ocupar um espaço na chapa majoritária, seja como senador, como governador, como vice, mas isso a gente só vai discutir a partir da segunda, trabalhando intensamente até o próximo sábado, para que no domingo a gente possa comemorar a vitória e a partir dessa vitória poder projetar 2026. Como é que o senhor analisa a questão do União Brasil no cenário municipal, já que foram 2 vereadores eleitos, né? Como é que o partido pretende agora se posicionar? Quais bandeiras deve defender no debate no Legislativo? Olha, a gente tem um Noélio que tem claramente uma proximidade muito forte com a segurança pública, com uma pauta de centro-direita muito forte. Temos o Márcio Martins, que é um vereador extremamente eclético. O Márcio é da cultura, das quadrilhas juninas, é um cara que defende os motoristas de aplicativo, é um cara que defende os empresários da cidade, lutou muito em diversas ocasiões para defender os empreendedores, a redução de impostos. A gente vai ter a continuidade dessa luta aí pelo Márcio, pelo Noélio. Acredito eu que na base do governo do André vai ser muito mais fácil eles poderem viabilizar nessas áreas ações concretas para reduzir impostos e para melhorar a segurança pública da cidade através de ações do município. Então, acredito no destaque forte do Márcio e do Noélio no mandato aí a partir de 2025. O partido teve um êxito, a gente tinha apenas uma prefeitura, elegemos aí em Maracanã o Roberto Pessoa, a Larissa em Pacatuba, tivemos o êxito também em Tururu, lá em Sobral com o nosso amigo Oscar, e lá em Pacajus, uma surpresa muito bacana, o Adilson das Casas venceu a eleição, um jovem empresário que quer fazer diferente lá no município de Pacajus. A gente vai estar ajudando esses 5 prefeitos a fazerem boas gestões e também ajudando aqui os nossos vereadores em Fortaleza. Agora, capitão, nacionalmente o partido tem pastas no governo Lula, né? Como o União Brasil se posiciona politicamente? É de direita, é de centro? Como a gente pode explicar isso para os ouvintes? Olha, nós somos de centro-direita, inclusive o presidente do partido recentemente deu uma entrevista falando que o compromisso do partido, inclusive, é com a pré-candidatura do Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, tem feito um governo excepcional. Só para se ter noção, para quem está nos assistindo nesse momento, Goiás, se não me engano, tem 246 municípios e durante o ano de 2024 a gente teve, em 7 meses, metade dos municípios não tiveram sequer um homicídio. Então, há um êxito muito grande na área da segurança pública, é um estado que tem um fortalecimento muito grande no setor agro e o Ronaldo tem feito um trabalho muito grande e acho que é um pré-candidato forte para disputar a eleição em 2026. Está muito cedo para falar de eleições de 26, mas a União Brasil vai estar forte, seja na candidatura do Ronaldo Caiado, seja apoiando qualquer outra candidatura. A perspectiva é que o partido possa estar forte em 26 também. O senhor ainda tem influência em muitas cidades que o ajudou a eleger prefeitos, por exemplo. É o caso de Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri. Como é que pode atuar nesses municípios com a força da legenda? Olha, a gente apoiou o prefeito Gleidson lá pela primeira vez na história. Um prefeito foi reeleito lá em Juazeiro. Eu acho que a eleição do Gleidson dá um recado muito claro para os padrinhos políticos. A gente viu recentemente uma fala do ministro Camilo dizendo que não queria que o Fernando Santana fosse candidato lá em Juazeiro. Isso nos surpreende, porque na verdade o candidato natural seria o Davi do Raimundão, pontuava em primeiro lugar nas pesquisas, mas quando você faz algo sem combinar com o povo, você acaba tendo uma surpresa, que foi o que aconteceu lá em Juazeiro. Da mesma forma que atropelaram a Luiziane aqui em Fortaleza para lançar a candidatura do Evandro, atropelaram o Davi do Raimundão lá em Juazeiro e o povo deu a resposta. Acredito que por isso também em Fortaleza a gente vai ter uma resposta surpreendente aí no próximo domingo.
Capitão Wagner, sobre a relação, né, com o prefeito Sarto, Roberto Cláudio, Ciro Gomes, há possibilidade de uma união futura para algum projeto? Olha, como eu falei, Miguel, tá cedo, a partir de segunda-feira a gente vai desenhar o cenário de 2026. É lógico que por estarmos hoje, né, o PDT e a União Brasil apoiando a candidatura do André, isso acaba nos aproximando de alguma forma. Eu sempre tive uma relação muito amistosa com o Roberto Cláudio, mesmo fazendo oposição a ele, uma relação muito respeitosa ao Sarto, mesmo fazendo oposição a ele. E a gente aguarda aí o resultado de domingo. A gente não sabe como é que vai ficar o PDT. Muita gente do PDT deve migrar, deve mudar de partido por conta desse racha aí da família Ferreira Gomes. O Cid foi para o PSB, muita gente deve acompanhá-lo. Então a gente vai aguardar essa definição de como ficará o PDT, para quem sabe até construir para 2026 um arco de aliança que permita que a gente tenha uma chapa majoritária com, sei lá, um Roberto Cláudio, que foi um gestor exitoso aqui da cidade. O meu nome está à disposição. Temos algum nome do PL, com certeza, que vai ocupar a chapa majoritária pelo tamanho do partido e até pelo resultado que teve aqui em Fortaleza no primeiro turno e deve ter no segundo. Elegeu uma bancada forte de vereadores, inclusive a Priscila aí hoje é a vereadora mais votada da história, falando em mulher, né, falando em homem, eu sou o vereador mais votado da história de Fortaleza, com 43.655 votos, e a Priscila, surpreendentemente, pelo trabalho dela, pelo mérito dela, chegou a uma votação surpreendente. Então, foi até redundante, mas é isso mesmo. E estou muito feliz em poder, a partir de segunda-feira, começar a construção de 2026. Capitão, o senhor, só uma observação. O senhor sentaria numa mesa para conversar, né, com Sarto, Roberto Cláudio, Ciro, mesmo depois daquelas críticas, né, que já teceram ao senhor desde aquela primeira campanha da capital tá com o capitão? Miguel, eu sou cristão e aprendi muito cedo a perdoar as pessoas. Eu acho que a gente não deve guardar mágoas. A gente teve um embate muito duro, até no primeiro turno agora, com o Sarto, com o próprio André, e a gente está hoje no mesmo palanque defendendo um projeto que representa a mudança real aqui na cidade. Quando a gente vê a candidatura do PT se apresentando como mudança, é surpreendente eles quererem usar esse argumento. Não tem nada de mudança na candidatura do PT. A mudança que de fato é representada seria por uma candidatura minha, pela do André, e o André quem chegou no segundo turno. Eu dizia, inclusive aqui em entrevistas que eu tive anteriormente, que era natural que no segundo turno nós estivéssemos juntos. Se eu fosse para o segundo turno, acho que o PL viria a me apoiar, e não acontecendo, eu iria apoiar a candidatura do PL. A única situação que nós não teríamos um apoiando o outro seria se eu e o André tivéssemos no segundo turno, coisa que não aconteceu. Então, tenho completa abertura para sentar, para dialogar e para construir um projeto para a cidade, até aproveitando a experiência de um Roberto Cláudio. O próprio Ciro foi ministro, foi governador, foi prefeito, e o Sarto também foi presidente da Assembleia, prefeito atual da cidade, tem plena condição de ajudar a construir um projeto para o estado de Ceará. Já houve algum pedido de desculpa assim, capitão? Eu acho que as pessoas ficam em casa curiosas, assim, esperando, porque a gente sabe que o embate foi grande, né? Desde a capital tá com o capitão lá, na primeira vez desde que o senhor 2016, eu até me lembro há que... um pedido de desculpa assim, formal. O senhor já esteve numa agenda, inclusive, né, pedindo voto para André Fernandes ao lado de Roberto Cláudio. Como é que foi aquela chegada ali? Foi uma amistosa? Eu tive com o Roberto, depois daquela eleição de 2016, né, que no final da eleição, a vitória dele, ele fez uma comemoração que acho que até depois ele se arrependeu. Minha esposa até hoje lembra, porque a mulher tem uma dificuldade maior para poder se libertar desse tipo de coisa. Mas depois disso a gente se encontrou e ele até lamentou que ele tenha feito aquela fala que foi gravada. Acho que ele não sabia que ia ser gravada, foi uma fala infeliz, mas eu tenho maturidade para entender que é um momento de empolgação, um momento de vitória. E tivemos um embate bem duro, né? Eu contra ele contra mim. E a gente tem maturidade de entender que aquilo é um momento. Eu até estava brincando esses dias com o André e dizendo para o André, eleição de primeiro turno é como aquela partida de futebol, Ceará e Fortaleza ali, todo mundo dá carrinho, tapa na cara, todo mundo quer ganhar a eleição. Passou, acabou o jogo, todo mundo se cumprimenta, troca a camisa e segue a vida. Então, passado o primeiro turno, a gente está aqui no projeto que eu dizia até um dia desse, projeto André, e o André disse, olha, não é projeto André, o projeto é nosso, o projeto União Brasil, é o projeto PL, é o projeto PDT, que agora também está dentro. Então a gente fica muito feliz em estar construindo esse projeto da mudança, que pode ser responsável por virar uma página da política cearense. Então, muito empolgado, muito feliz, espero que domingo à noite a gente comemore essa vitória. Capitão, o senhor está com esse apoio a André Fernandes. Existem algumas propostas que o próprio candidato André inseriu no programa dele, e já cola uma segunda pergunta. Qual é o seu papel nessa campanha de segundo turno? Olha, como eu disse, desde o domingo à noite, na segunda de manhã, quando o André me ligou e a gente se encontrou segunda à tarde, eu estou à disposição da campanha para fazer aquilo que for mais interessante dentro da estratégia. Ontem pela manhã a gente gravou para a TV, tive na rede social já dando uma ênfase muito grande à candidatura do André, já tive em alguns eventos de rua, a gente está se espalhando pela cidade, só para o eleitor que está em casa entender. Ontem a gente teve 122 ações
da campanha do André espalhadas pela cidade de Fortaleza. Isso dá uma demonstração de organização, de planejamento e de força da candidatura. Então, até o sábado à noite, a gente vai estar em carreatas, em caminhadas, em entrevistas também, como eu estou agora falando do projeto André. Você foi muito feliz, Luciano, em dizer que ele assimilou parte do nosso plano de governo, especialmente na área da segurança pública. Hoje ele tem um compromisso em estruturar melhor a Guarda Municipal, em dar uma sede própria para a Guarda Municipal, em uma academia de treinamento permanente para os guardas municipais, um PCCS, que é o sonho dos guardas municipais também, ter a reestruturação salarial, um compromisso de convocar mais aprovados do último concurso da Guarda Municipal, além de outras pautas relacionadas à saúde, né? O André reconhece a proximidade que eu tenho com a pauta do autismo, as famílias atípicas têm por mim um carinho muito grande e o André tem um compromisso de criar aqui em Fortaleza a cidade do autista com estrutura para diagnosticar as crianças e principalmente para oferecer as terapias necessárias para essas crianças terem qualidade de vida. Capitão, o senhor sabe muito bem que o senhor concorreu à Prefeitura de Fortaleza, que a maior parte do eleitorado da cidade ele é composto por mulheres, né? A gente sabe que o deputado André, algumas falas infelizes envolvendo as mulheres. O senhor acha que ele já se realinhou, pensou sobre essas falas que ele já fez, gravou inclusive em rede social? Como é que o senhor avalia isso, estando agora do lado dele na campanha? Miguel, no próprio debate, nos 2 últimos debates, foi relatado e o André, de forma muito humilde, pediu desculpa, reconheceu o erro que ele cometeu no passado e fez vídeos em redes sociais. Hoje ele tem uma campanha muito forte também do lado feminino. Tem muitas mulheres que aderiram à campanha do André acreditando nesse amadurecimento. É lógico que relatar fatos do passado, todo mundo comete erro, eu cometi erros no passado, mas o que é mais importante é a gente ter a humildade de reconhecer esses erros e principalmente de estar do lado de pessoas que têm experiência de gestão. Quando o André convidou o Roberto Cláudio para estar mais próximo da campanha dele, quando o André liga para o Tasso Gereissati, liga para o Ciro Gomes, para pessoas que já tiveram experiência de ser governador, prefeito, senador, isso demonstra que ele tem um entendimento do quanto é complexa a gestão da 4ª capital do país. E estar do lado de pessoas que têm experiência de gestão é muito importante. Quando ele convida um Carlos Matos, que elaborou o nosso plano de governo junto com a nossa equipe, para estar mais próximo dele, a gente vê também que o André tem amadurecido, a gente espera que esse amadurecimento se reflita nas urnas e principalmente na gestão que se inicia em janeiro de 2025. Por favor. Eu queria só voltar um pouco para a Câmara Municipal, capitão. O senhor falou agora um pouco da vereadora mais votada aqui em Fortaleza, a Priscila, mas o PDT ainda tem o maior número de vereadores eleitos. Como é que o senhor desenha a Câmara Municipal em Fortaleza a partir de 2025? Olha, eu tenho falado para o André, falado para o próprio Roberto Cláudio, do quanto é importante construir essa maioria e eleger não só o presidente da Câmara, mas uma mesa diretora, as principais posições como a CCJ. É importante que os vereadores que lá estejam tenham um alinhamento com a prefeitura, porque não tem como você tramitar um projeto se você não tiver lá na CCJ quem defenda esse projeto, se você não tiver um presidente da Câmara que paute esse projeto. Então, eu tenho entendimento de que qualquer gestor tem que ter a humildade de sentar com os vereadores. Eu fui vereador em Fortaleza e quando fui vereador, mesmo sendo oposição ao Roberto Cláudio, ele me chamou para uma conversa, eu fui no primeiro momento, dei meu ponto de vista e acredito que o André tem que convidar todos os vereadores para um papo e construir nessas conversas que ele vai ter, a maioria na Câmara de Vereadores. Eu acho que o PDT, na sua ampla maioria, vai apoiar a candidatura do André e vai apoiar também a gestão, o próprio União Brasil, outros partidos como o PRD, que elegeu 3 vereadores, o Podemos, o Mobiliza e vários outros que estão na campanha do André vão ajudá-lo, também o Avante, né, vão ajudá-lo nessa gestão. Não é difícil o prefeito construir essa maioria, ele tem que ter a humildade de reconhecer que a Câmara Municipal é um poder, esse poder tem a força dele, e se houver essa harmonia entre os poderes, a gente vai ter uma gestão muito exitosa. Capitão, a gente sabe que o problema, né, em Fortaleza mais apresentado pela população, além da questão da segurança, é a saúde, né? A gente tem aqui a doutora Mayra, que foi candidata ao Senado, inclusive, por pouco, né? Não levou ali a vaga de Eduardo Girão, naquela casadinha que eles dois fizeram, inclusive com o apoio do senhor. E aí ela é suplente de deputado federal, tem uma boa votação, e ela já liderou o Sindicato dos Médicos, e o deputado André chegou a anunciá-la, né, como integrante do programa da área da saúde. O senhor conhece a doutora Mayra? O que o senhor achou dessa divulgação por parte do André? Depois ele voltou atrás, mas ela disse que foi convidada de fato. O André, na pré-campanha, anunciou a Mayra como a responsável pelo plano de governo na área da saúde, seria a pessoa que iria o orientar nessa área. Eu não sei se ela será a gestora da parte da saúde, mas o currículo da Mayra fala por si só. Ela teve no Ministério da Saúde numa posição de muito destaque, tem experiência de gestão, ela conhece o trabalho lá na ponta, porque é uma médica muito atuante.
médica do Estado, médica do governo federal, ela tem realmente uma experiência que pode agregar muito. Ela tem uma excelente relação com os médicos, que foi presidente também do sindicato. Repito, não sei se a Mayra será escolhida para ser a secretária de saúde, porque ela tem uma atuação política muito forte também. Hoje está na Câmara, lá no lugar do André, mas se o André foi eleito prefeito, quem assume de forma definitiva é a Priscila Costa. A Mayra é apenas a segunda suplente. Então, não sei qual é a construção que o André está imaginando, se ele prefere ter a Mayra lá na Câmara defendendo os projetos para Fortaleza, se a Mayra vai fazer parte da gestão. Se fizer, sem dúvida nenhuma, a cidade vai estar bem servida, porque é uma pessoa extremamente comprometida, é uma mulher extremamente atuante, corajosa, e terá todo o nosso apoio se ela estiver à frente da parte da saúde. Já que estamos falando de saúde, o senhor teve a experiência como secretário de saúde de Maracanaú e surgiu a informação de que o prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues, seria o convidado para assumir a pasta da saúde em Sobral. Afinal de contas, o que é que tem de verdade nesse ponto? Luciano, até brinquei, eu falei com o Moisés esses dias, eu disse, ei, vocês saiu na imprensa, mas tá faltando vocês me convidarem. O Moisés, não combinaram com o senhor, né? O Moisés quer, eu digo, não, eu tô brincando. Logicamente que o Oscar tem quadros lá extremamente capacitados para formar a equipe dele. Eu não tenho intenção em instalar o que eu puder fazer para ajudar o Oscar, para ajudar a Prefeitura do União Brasil, que vai ser comandada pelo Oscar, mas que tem um deputado do lado, né, muito atuante, que é o Moisés, a gente vai estar à disposição. Não tem intenção em ir para a Secretaria de Saúde lá em Sobral, fica até lisonjeado aí com os burburinhos, os bastidores, isso é sinal de que a gente fez um bom trabalho lá em Maracanaú. O prefeito Roberto, agora é um furo de verdade, Roberto ontem me ligou, Roberto Pessoa, perguntando se eu queria voltar para a Secretaria de Saúde de Maracanaú. Eu disse para ele que não era o momento, eu preferia aguardar aí a definição do Senado de segundo turno. Já adianto também que minha conversa com o André não envolve, em hipótese nenhuma, eu assumir qualquer secretaria aqui em Fortaleza, deixar muito claro que a nossa conversa foi baseada no bem-estar da cidade, na mudança real, não houve qualquer definição de algum espaço para o União Brasil. Lógico, se o André for eleito, ele vai aproveitar os quadros que tem no União Brasil, mas da minha parte não há qualquer interesse em assumir qualquer pasta em Fortaleza. Eu quero comandar a União Brasil nesse processo de condução para 2026, quero ajudar de forma bem específica o prefeito de Pacajus, porque o Edilson é uma pessoa que tem uma experiência muito forte na iniciativa privada, mas não tem experiência ainda no setor público. Ele me convidou para ajudar nessa negociação da Câmara Municipal, na definição dos secretários que vão compor o time dele lá em Pacajus, então vou estar ajudando dessa forma, e não há intenção da minha parte hoje nem ir para Maracanaú, nem voltar para Maracanaú para a pasta da saúde, nem tampouco lá para Sobral, mas desejo aí toda a sorte do mundo, tanto para o Roberto como também para o Oscar. Rapidamente, capitão, só para a gente encerrar, o senhor já foi colega, né, de Assembleia Legislativa do deputado Evandro Leitão, que concorre, né, pela chapa do PT. Hoje o senhor está ao lado de André Fernandes. Quais são as impressões que o senhor tem do parlamentar Evandro Leitão? Olha, eu não tenho nada contra a pessoa do Evandro, até uma pessoa agradável, mas acredito que ele não está preparado para assumir a quarta capital do país. Nada contra a pessoa, repito, é uma pessoa agradável, mas a gente vê nos próprios debates a falta de desenvoltura do Evandro, de conhecer a cidade, de conhecer os temas, tem se confundido muito na hora do debate em relação ao próprio André, chamando o André de meu candidato. Tem tido dificuldade de formular perguntas. Eu tive no debate no primeiro turno e foi sorteado o tema meio ambiente, o Evandro veio me perguntar de educação. Então, me parece que foi colocado ali mais por vontade do Camilo do que do próprio Evandro. Eu acho que a candidata natural do PT seria a Luiziane Lins, eu repito isso aqui pela admiração que eu tenho pela independência da Luiziane, pela coragem que ela tem de enfrentar o próprio partido, porque ela virou prefeita em Fortaleza enfrentando o PT. E falta hoje ao candidato do PT essa independência, essa vontade, essa garra para ser prefeito da quarta capital do país. Isso tem de sobra no André, muita garra, muita coragem. Espero que tenha também a humildade para que ele possa fazer uma grande gestão e, com todo respeito ao Evandro Leitão, que ele possa voltar aí para a presidência da Assembleia e terminar o mandato dele de forma tranquila. Capitão Wagner, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite, estar presente aqui no estúdio. Agradecer a você, Luciano, Miguel, agradecer a Jovem Pan, toda a equipe, ao sistema de comunicação que sempre me abraça, que me acolhe com tanto carinho, e desejar aí que no domingo a gente faça a melhor escolha para a nossa cidade, para quem tem um gestor que conduza Fortaleza nos próximos 4 anos com respeito, com humildade e, sem dúvida nenhuma, com grande desenvolvimento para Fortaleza. Abraço grande, muito obrigado. Muito obrigado, capitão Wagner. Sucesso aí rumo a 2026.